Vamos lá, galera. Sabadão, dia 22 de abril de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo análises, palpites, prognósticos e cenários para o trade. Para esse sabadão recheado de jogos, né? Então, como de praxe, 10 joguinhos para analisar para vocês aqui. Então, tá eu e meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí, sabadão recheado, né? Então, aquelas 10 jogos, 10 análises, 10 cenários aí, palpites para vocês. Então, já chega aí deixando teu like, te inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com o jogo do Mainz e do Bayern de Munique. Então, um jogo válido aí pela 29ª rodada da Bundesliga, confronto nos últimos 3 anos aqui, 2 vitórias do Mainz e 6 vitórias do Bayern, né? E jogos sempre bem movimentados, ambos marcam, bateu em 7 das 8, e nessa uma aqui que não bateu, a gente estava também nesse ambos marcam e acabou não batendo, né? Mas jogos sempre bem movimentados. A gente vê a race aqui, pô, o Mainz tá com uma race boa até, né? Se tratando da equipe do Mais e vendo uma race positiva. Então não perde a 9 jogos. Vem aqui de 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Marcou gols nos últimos 10 jogos, né? E o Bayern aqui acabou caindo na Champions pro City, né? O City aí conseguiu dominar os 2 jogos. O Bayern aí tava meio desnorteado aí, acabou sendo eliminado da Champions. E a race aqui a gente vê que tem apenas 5 vitórias, né? Se tratando de Bayern aí, é uma race ruim. Tem 3 derrotas e 2 empates. Então o Bayern é o líder, 59 pontos. Borussia é segundo colocado, 57. Então essa briga vai ficar boa, tende a ficar boa em cada rodada, né? Então essa briga vai ficar forte aí. O Mais fazendo uma campanha aqui de meio de tabela, 8º colocado. Então o Mais jogando em casa faz uma campanha razoável, né? Até perdeu aqui, foi para o Dortmund, para o Wolfsburg e para o Leverkusen. De restante aí conseguiu pelo menos um empatezinho e ganhar alguns jogos. Não marcou gol nesses 2 primeiros aqui e contra o Wolfsburg. E o Bayern fora de casa faz uma campanha bem oscilante, né? Não chega a fazer uma campanha tão boa assim. Então tá oscilando bastante fora de casa. Vamos para mais dados aqui. O Mais marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 9. Over 1,5 em 9 e over 0,5 HT em 8. O Bayern marcou em 9, marcou primeiro em 8, concedeu em 8. Over 1,5 em 9 e under 3,5 em 8. Então, média de gols aí do Mais 3, do Bayern 3,57. O Mais 1,79 feitos para 1,21 sofridos. O Bayern 2,43 feitos para 1,14 sofridos. O 0,5 HT 79% mais, 86 Bayern. 1,5 86 ambas a equipe. 2,5 57 ambas as equipes também. O under 3,5 64 mais, 57 Bayern. O ambos marcam aqui. Chega a ter bons números também, 57% mais, 64 o Bayern. Vamos para as odds, temos um mais aí a 5,6, o Bayern a 1,63. Então, para o trade aí, né, match odds, temos até odds interessantes, né? Para trabalhar um back Bayern, mas a gente vê que fora de casa o Bayern não vem fazendo bons jogos, né? E o mais fora de casa, dentro de casa, quer dizer, chega a fazer uma campanha razoável, né? Perde pouco. Então, pro trade aí no match odds é complicado, apesar dessa odd do Bayern aí a 1,60, aí não é toda hora que a gente vê umas odds do Bayern assim, né? Então, levar pro live aí, ver como é que o Bayern vai reagir depois desse tumulto, né? Essa bomba que estourou lá no vestiário, jogador brigando, sendo eliminado da Champions. Vamos ver como é que vai reagir, né? Mas é uma odd interessante aí para se trabalhar. E mercado de gols, né? A gente vê que o 2,5 aqui está partindo de 1,58. É interessante, a gente viu que as duas equipes são bem over, né? E o mercado de ambos marcam também é interessante, partindo de 1,69. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um 0,5 HT e um ambos marcam, pagando 1,85. E meu palpite, meu placar, 3-2 Bayern. Perfeito. Então tá aí a análise do Di pro nosso primeiro joguinho. Vamos para a Premier League agora. Joguinho do Liverpool contra o Nottingham Forest. Tive aqui o histórico de confrontos, né? Uma vitória para cada lado. E aqui a risca das duas equipes, né? Chega a sangrar, né?
Nottingham Forest é com 7 derrotas e apenas 3 empates. E já o Liverpool, 3 vitórias, 4 derrotas, 3 empates. Liverpool que conseguiu uma excelente vitória no último jogo aqui, 6-1 sobre o Leeds, fora de casa. Então, cara, o Liverpool vinha fora de casa, vinha jogando mal, né? Conseguiu essa bela vitória e vamos ver se o time consegue reagir agora, né, na finaleira aí. Talvez conseguir brigar por uma vaguinha na Champions. Deixa eu ver aqui a tabela de classificação. O Liverpool é o 8º colocado. Dá para sonhar, né? 9 pontos atrás do Newcastle. Então, se conseguir emendar aí uma sequência boa, que não conseguiu ainda na temporada, né? Pode sim brigar aqui por uma vaga direta na Champions. Já o Nottingham Forest aqui brigando contra o rebaixamento. Bem complicada a situação, né? A gente vê que tá bem bolado aqui, né? A distância bem curta entre as equipes. Então, pô, aqui até o Crystal Palace aqui, né? Talvez o Wolverhampton ainda continua na briga aqui. Então, bem bolado aqui a situação. Então, qualquer ponto aqui ajuda e ajuda muito, né? A gente vê que, pô, o Nottingham Forest é o pior visitante da competição, né? Apesar do momento do Liverpool não ser bom, né? A gente vê que em casa o Liverpool faz uma campanha boa. Tem apenas uma derrota para o Leeds, 4 empatezinhos, né? E venceu os outros jogos. Esse joguinho contra o Arsenal aqui, pô, até mereceu a vitória, né? Jogou melhor que o Arsenal, mas o Arsenal ele conseguiu arrancar esse empate do Liverpool. E os outros jogos que o Liverpool vem bem, né? Tocou 7 no United, então vem vencendo uns jogos duros, né? Contra o próprio City e vem marcando seus gols a equipe do Liverpool. Já o Nottingham Forest venceu somente o lanterninha da competição, né? O Southampton. Cara, conseguiu arrancar mais 3 empatezinhos e de resto somente derrotas. E é uma máquina de tomar gols, né? A gente vê várias goleadas aqui sofridas pela equipe do Nottingham Forest. Mais dados das duas equipes. O Liverpool, não temos dados, inacreditável. E o Nottingham Forest concedeu nas últimas 10, não ganhou nas últimas 10, over 1,5 nas últimas 10 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. Então é somente dados negativos aí para a equipe do Nottingham Forest. Média de gols, Liverpool 3,36, Nottingham Forest 2,73. Tiver média de gols feitos do Liverpool é muito boa aqui, jogando em casa, 2,57. E o Nottingham Forest como visitante, o ridículo aqui, 0,33 de gols. Então uma média muito baixa. Já os gols sofridos do Liverpool, não sofre muitos gols em casa, né, 0,79. E já o Nottingham Forest como visitante, 2,40. 0,5 HT, pessoal. 79 e 60%. Então, cara, interessante buscar um golzinho no HT. Ainda mais do Liverpool jogando em casa, que é muito forte. 1,5, 79 e 80%. Excelente índice para se buscar 2 gols nesse jogo. E o 2,5, apesar de estar aqui 57 e 47, eu acredito aí que tenha tudo para sair esse 2,5, principalmente pelo Liverpool, porque eu acredito que vai atropelar aqui a equipe do Nottingham Forest. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar? Cara, não vou inventar moda aqui, vou trabalhar esse back, a equipe do Liverpool. Já está partindo de 1,20 aqui, é uma odd bem esmagada. Mas a gente viu ali que o Liverpool é um excelente mandante e o Nottingham péssimo visitante. Então tem tudo aí para dar esse padrão de back. E é isso que eu vou buscar nesse jogo. Buscar esse golzinho no primeiro tempo aqui do Liverpool. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Liverpool no primeiro tempo, a vitória do Liverpool na partida e mais de 1,5 gols no jogo. Pô, oddzinha de 1,70. Então a gente viu que são índices ali que batem quase todos os jogos do Liverpool como mandante e do Nottingham como visitante aí, né? Então, cara, odd de 1,70 para mim muito valor. E o meu placar para esse jogo 5-0 Liverpool. Ai, ai, ai. 5-0 o Liverpool é o palpite do brabo, né? Não adianta. Em casa o Liverpool até faz uma campanha até boa, né? Quebrou ele nessa temporada em Premier League e foi bem a campanha fora de casa, ficou muito abaixo. Vamos agora ao próximo jogo da Premier League, jogão também, né? Brentford e Aston Villa. Então a gente vê confronto nos últimos 3 anos, bem equilibrado, uma vitória para cada lado, um empate. E aqui a campanha nos últimos 10 jogos, né? O Brentford, apesar de em casa
ser uma equipe que vinha bem, né? Mas nos últimos 10 jogos ele tem apenas 2 vitórias, tem 4 derrotas e 4 empates. E o Aston Villa vem numa sequência muito boa. Nos últimos 8 jogos aí, 7 vitórias e 1 empate. E tem 2 derrotas aqui na race equipe, né, para o Arsenal e para o City, né? Então, depois desses 2 jogos, aí, depois dessas 2 derrotas, me deu uma sequência muito boa, que veio trazer ele para a briga até de uma Champions, né? Essas ligas europeias aí, então, Europa League, aí, com certeza já vai estar cravando a sua vaga, mas ainda pode chegar até numa vaga da Champions. Então, tá sexto colocado, 50 pontos, Brentford, que vinha bem, né? Vinha fazendo um bom campeonato também, estava aqui no bolo, sexto, sétimo, deu uma caída aí nesses jogos, caiu para nono com 43 pontos. Então, em casa, a gente vê que o Brentford não faz uma campanha tão ruim, né? Apenas 2 derrotas, uma para o Newcastle, outra para o Arsenal, de restante aí, empates ou vitórias. Mas o Aston Villa, que se a gente vê, começou a Premier League muito mal, né? Fora de casa também, aí, se for ver, nos primeiros 7 jogos, 5 derrotas, 2 empates. Mas depois aqui emendou uma sequência muito boa, 3 vitórias, perdeu para o City. Depois emendou mais 3 vitórias, mais um empatezinho. Então, Aston Villa vem num momento muito bom, né? Vamos para mais dados aí, o Brentford não ganhou nas últimas 5, concedeu em 9, over 0,5 HT nas últimas 8, over em 8. Aston Villa marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 8, under 3,5 nas últimas 8 e over 1,5 nas últimas 6. Então, média de gols aí das equipes, casa fora, o Brentford 3, Aston Villa 2,50. Brentford 1,93 feitos para 1,07 sofridos, o Aston Villa 1,07 feitos para 1,40 sofridos. 0,5 HT, 80% Brentford, 73 Aston Villa. Um e-mail muito bom de ambas as equipes aqui, né? 93% Brentford e 87% o Aston Villa. Já o 2,5 cai aqui para casa dos 50% de ambas as equipes. E o under 3,5, 67% Brentford e 80% Aston Villa. Vamos para as odds aqui. Temos um Brentford a 2,62, Aston Villa a 3. Então, para o trade aí, vou ficar de olho nesse Lê, equipe do Brentford aí. Então, por mais que em casa aí perde pouco, mas também não vence muitas partidas, né? Vem num momento que não tá legal. E o Aston Villa vem numa crescente muito boa, numa pegada muito boa. Então, cara, vejo valor em buscar esse Lê, equipe do Brentford aí. Mercado de gols aí, dá para ficar de olho também no 1,5. É fortíssimo de ambas as equipes, né? E o ambos marcam também, né? O ambos marcam, a gente viu que tá partindo de 1,83, 1,5 ali por volta de 1,40, 1,50. Já a minha entrada da pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Aston Villa. Eu vou casar com um over 1 gol no jogo, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-1 Aston Villa. Perfeito. Então vamos tocar ficha aqui e ir para a semifinal da FA Cup, joguinho do City contra o Sheffield. Né? Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, 4 jogos, 4 vitórias do City. E aqui a gente vê a race das duas equipes nos últimos 10 jogos. O City com uma race muito boa, né? 9 vitórias e apenas um empatezinho aqui que deixou escapar ali no final ali, né? Um pênaltizinho meio cachorreiro ali pro Bayern. Uma bola prensada que espirrou na mão do zagueiro do City. Mas aí foi empate, né? O City já tinha tocado 3-0 no jogo de ida. Então vem fazendo uma campanha muito boa e o City e passando o carro em geral, né? A gente vê aqui 7, 6, 4, 4, 3, 3. Então, uma máquina de marcar gols aí a equipe do City. E já o Sheffield aqui, né? Foi fazendo uma campanha boa ali, né? Na série, na Championship, né? Série B do inglês. Então ele tem tudo para conseguir o acesso ali. Tá com uma campanha muito boa aí na vice-liderança. Então vem com 7 vitórias, 3 derrotas. Então, momento bom aí da equipe do Sheffield. E mais agora vai pegar aí o brabíssimo, né, na semifinal. Uma situação bem complicada. A gente vê aqui que o City ganhou todos os jogos, né? Chelsea, Arsenal, Bristol e Burnley. E não tomou nenhum gol, né? Uma equipe aí que vem passando o carro aí. Já o Sheffield aqui vem fazendo uma campanha boa também aí. Conseguiu eliminar aí, por exemplo, o Tottenham, né? De time grande foi isso aí.
Mais dados das duas equipes. O City marcou nas últimas 10, ganhou nas últimas 10, over 2,5 nas últimas 6 e over 0,5 HT nas últimas 6. Então, o 0,5 HT nas últimas 6 não está contando o joguinho da Champions aqui, né? Porque na Champions não tivemos gol no primeiro tempo. Já o Sheffield, under 13,5 em 8, ambas marcam não em 7. Média de gols aqui das duas equipes. O City com uma média de 3,60 aqui na competição. Então, com uma média de 3,50 de gols feitos, né? Não levou gol, né? E já o Sheffield aqui com uma média de 3,60, com 2,40 feitos e 1,20 de gols sofridos. 0,5 HT, 75% para o City, 60% para o Sheffield, 1,5, 75% para o City e 80% para o Sheffield. E, cara, mesmo 2,5 aqui, ó, 75% para o City e 60% para o Sheffield. Muito interessante buscar gols aqui, né? A gente viu que o Sheffield também tem uma média alta de gols, mas, cara, nesse jogo aqui, sinceramente, buscaria gols a favor do City. Acredito aí que o City consiga fazer uma vitória muito tranquila aí contra a equipe do Sheffield. Para o trade, pessoal, bem esmagada a odd do City, né? 1,16. Mas, cara, aqui se essa odd aqui bater 1,20 aí, eu vou tentar aí trabalhar esse back equipe do City e também aquele outro mercado que eu gosto muito de trabalhar. Vejo muito valor aqui nessa odd de tá 2,50, vai equilibrar aqui para uns 2,60. A goleada do City, né? Então tem que vencer por 4 gols. Tem que marcar 4 gols, né? E vencer a partida para bater a goleada do City. Então acho que tem muito valor também de trabalhar essa goleada numa odd bem alta ali. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do City no primeiro tempo, a vitória do City no jogo e mais de 2,5 gols do City. Então, aí, oddzinha de 1,90 e meu palpite, meu placar para esse jogo, 4-0 pro Brabo, 3 do homem. É o homem, é o brabo, não adianta, né? Vai meter, é o cara da goleada. Vamos agora para a Bundesliga. Borussia Dortmund e Frankfurt. Então, um jogão aí também, né? A gente vê confronto nos últimos 3 anos. 4 vitórias do Borussia, 2 empates, 1 vitória do Frankfurt. E aqui a race das duas equipes, né? O Borussia que não tá numa race boa, né? Foi eliminado ali da Champions, foi eliminado aqui pelo Leipzig naquela Pokal, né? Então, nos últimos 10 jogos aí, o Borussia tem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Só que o Frankfurt aí também foi eliminado na Champions, passou na Copa ali do Union Berlin, né? A única vitória na race foi essa vitória do Union Berlin. Então, tem mais 5 derrotas e 4 empates. Frankfurt já teve melhor na temporada. Então, o Borussia é o vice-líder, como eu trouxe ali também, né? Então, tem que fazer o seu papel também jogando em casa para se manter vivo aí, que o Bayern também não costuma vacilar no alemão, né? Mas se vacilar, o Borussia tem que fazer o seu papel ali. O Frankfurt ali já caiu para 7º colocado depois dessa sequência ruim. Tava nesse pelotão aqui, mas a sequência aí trouxe o Frankfurt aqui mais para meio de tabela. Então, o Borussia em casa a gente vê que faz uma excelente campanha, né? Então, é o melhor mandante em 13 jogos, 11 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Muito bom. E o Frankfurt aqui, como eu falei também, né, começou a temporada muito bem, fora de casa também vinha fazendo um bom campeonato, mas se pegar esse recorte aqui dos últimos jogos aqui, não ganha, né? Então não vem fazendo um campeonato bom, principalmente fora de casa. Vamos para mais dados aqui. O Borussia marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 7, concedeu nas últimas 8, 0,5 HT nas últimas 10, over em meio nas últimas 8. Então o Borussia sendo bom aí para gols direto. E o Frankfurt concedeu em 9, não ganhou em 9, over em meio nas últimas 10 e under 3,5 em 8. Então média de gols aí, a gente vê que o Borussia em casa 13,92, o Frankfurt 3,21. O Borussia 2,92 feitos para 1 sofridos, o Frankfurt 1,43 feitos para 1,79 sofridos. O 0,5 HT do Borussia é muito bom, né? 92%, do Frankfurt 79%, 1,5 77, 100%, o 2,5 77, Borussia 64, Frankfurt.
Já o under 3,5, 46%, Borussia e 64% Frankfurt. Ambos marcam muito bom de ambas as equipes também, né? 62% Borussia e 79% Frankfurt. Vamos para as odds aqui, temos um Borussia a 1,67, Frankfurt a 5,10. Então, para o trade aí, match odds aqui a gente não trouxe um detalhe, mas a gente vê aqui, ó, olha os jogos do Borussia jogando em casa. Praticamente é sempre ele que faz o primeiro gol, né? Apenas nesse jogo aqui contra o Bayern, que não foi ele que abriu o placar. E quase sempre o 0,5 HT, né? Em casa, acho que só um não bateu. Foi esse aqui contra o Schalke. E o Frankfurt aqui toma bastante gol também do visitante primeiro, do mandante quando joga fora de casa, né? Se a gente for ver aqui. Então, cara, pro trade aí vejo valor aí, tentar buscar esse back. A equipe do Borussia aí vem começando seus jogos bem forte, né? Mercado de gols é interessante também, só que tá esmagado, né? O 2,5 tá 1,53, 0,5 HT 1,28, ambos marcam também, chama bastante atenção, 1,63. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance pro Borussia, um 0,5 HT do Borussia e um over 1,5 gols no jogo, pagando 1,82 e meu palpite, meu placar 3-1 Borussia. Perfeito. Então agora vamos para a La Liga, pessoal. Joguinho do vice-líder Real Madrid contra o Celta de Vigo. Então a gente vê que o histórico de confrontos somente não, né? Uma bela vantagem do Real Madrid, né? 6 vitórias e um empatezinho e jogos movimentados aqui, né? A gente vê que ambos marcam batendo direto aqui nos últimos confrontos e o Madrid aí conseguindo ter vantagem nos jogos. Deixa eu ver aqui a race das duas equipes, né? O Madrid aqui com 7 vitórias, 2 derrotas e um empatezinho. E já o Celta com uma race bem oscilante aqui, né? 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Tabela de classificação, né? A gente vê aqui que o Real Madrid está a 11 pontos do Barcelona, né? Faltando poucos jogos aí. Então, cara, ainda tem chance, né? O Barcelona andou dando 2 tropeçadas seguidas aí, 2 empatezinhos. E o Madrid venceu, conseguiu diminuir essa vantagem do Barça. Então, cara, se o Barcelona aí continuar tropeçando, dá aí pro Madrid sonhar aí em conseguir aí a tríplice coroa, né? Ganhar aí a Copa do Rei, a La Liga e a Champions, né? Vamos ver se o Madrid consegue essa proeza. Já o Celta aqui, meio de tabela, né? Não corre risco de rebaixamento. Pode ainda sonhar com uma vaguinha aqui em uma competição europeia, uma Europa League aqui, mas não, sinceramente não acredito muito, né? Vai ficar, tem muita concorrência aqui, então acredito que vai ficar aí mesmo numa zona mais morta aí do campeonato, a equipe do Celta de Vigo. A gente vê aqui a race do Madrid jogando em casa, né? É uma race boa, apenas uma derrota para o Villarreal. Cara, com o Madrid também, em vários momentos teve que poupar, focar na Champions, né? Então isso acabou prejudicando a equipe na competição nacional, né? E o Celta de Vigo, como visitante, uma campanha bem fraca, né? Apenas 4 vitórias. Então aí não bota medo em ninguém a equipe do Celta aí. Ainda mais vai jogando contra o Madrid lá no Bernabéu. Mais dados das duas equipes. O Madrid marcou nas últimas 9, marcou primeiro nas últimas 6, over 1,5 nas últimas 7, under 2,5 nas últimas 3. Já o Celta não perdeu em 8, marcou 2 ou mais gols em 6. Tive a média de gols das duas equipes aqui, né? São duas equipes over. A gente vê o Madrid com 3,29 e o Celta 2,71. Gols feitos, 2,43 para o Madrid, 1,07 para o Celta. E já gols sofridos, 0,86 para o Madrid, 1,64 para o Celta, né? Uma equipe que sofre muitos gols aí quando joga de visitante. 0,5 HT, 71% para as duas equipes. Então, bem interessante buscar um golzinho no primeiro tempo aqui nessa partida. E o e-mail, 93% para o Madrid e 57% para o Celta. Cara, vejo muito valor buscar esse e-mail. Jogos do Madrid somente em casa não bateu esse e-mail, né? Então o Madrid é uma equipe bem over e a gente viu o histórico de confrontos deles ali. Cara, muitos gols, né? Então, cara, para mim esse 1,5 tem tudo para entrar e até mesmo esse 2,5, pessoal. Até mesmo esse 2,5 é muito interessante. O ambas marcam também no histórico das equipes é muito forte e também tem um índice interessante para as duas equipes.
Então são entradas aí que dá para se fazer para vocês ficarem de olho. Para o trade, pessoal, o que, que eu venho trabalhar aqui? Cara, não tem que inventar, é buscar esse back ao Real Madrid a 1,42, né? Pô, muito valor no meu ponto de vista aí. O Madrid é uma equipe muito forte, né? Vem muito bem e tá num momento muito bom agora, né? Então, cara, acredito que dê muito padrão aí pra gente pegar esse backzinho, a equipe do Real Madrid, e também ficar de olho nesse 2,5, hein? Se o Celta conseguir tá agredindo aí o Real nos contra-ataques aí, eu vou me expor também nesse 2,5 gols aqui, que, cara, no meu ponto de vista, tem muito valor. Já a minha entrada pré, pessoal, eu peguei aqui a vitória do Real Madrid, mais de 1,5 gols na partida e mais de 13,5 cartões. Então, como eu falei para vocês, né, o histórico das equipes ali é muito over. Então, cara, esse 1,5 para mim tem tudo para bater. Vitória do Real Madrid também no histórico ali. O Real Madrid ganha praticamente todos os jogos, vem num momento muito bom, ainda mais jogando como mandante. E esse mais de 3,5 cartões também te olhou ali, cara, jogos quentes do Real Madrid contra o Celta. Então, cara, tudo muito valor, tudo bem estudado, uma odd espetacular de 2,15. Então, meu placar para esse jogo, 3-1 Madrid. Tá, então 3-1 Madrid e Barcelona te liga, né? Senão os brabos vêm, né? E eles vêm, quando eles vêm é para ganhar, né? Fechou? Vamos agora pro próximo jogo, Lens e Mônaco, né? Outro jogão aí da rodada, 32ª rodada do francesão aí, confronto nos últimos 3 anos, né? Um Lens aí com vantagem, né? 3 vitórias, 2 empates e uma vitória do Mônaco. Que é a raiz das duas equipes, né? Pô, o Lens aqui tinha tudo para fazer um bom jogo. Contra o PSG, teve um cara expulso aí logo no início do jogo. Então, acabou. Daí perdeu, né? Perdeu na hora, como é? O Donelis fala ali, na hora da pomada. Então, não aguentou o tranco, né? Vinha numa sequência boa e era o vice-líder. Então, perdeu de encostar no PSG. Mas vinha aqui numa race boa, né? 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. O Mônaco aí também vinha num momento meio bom, enfrentou essa turbulência aqui, né? Foi eliminado pelo Leverkusen da Liga Europa. Então, pegou 3 jogos aqui no francesão não muito bons, mas já engatou os últimos 4 jogos aí, com 3 vitórias, um empate. Se juntar a race aqui das 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Então aí o Lens terceiro, 63 pontos, Mônaco quarto, 61. Então ainda tem uma chance mínima, né? Que o PSG está com uma gordura boa. Difícil o PSG bobear tanto aí para entregar esse título. Mas daí a vaga na Champions aí tá, vai ficar boa essa briga aí para a vaga na Champions do ano que vem, né? Então, o Lens jogando em casa, a gente vê que é uma equipe muito boa, né? Tem apenas uma derrota, um empate, venceu o restante todos. E o Mônaco fora de casa também muito bem, né? Apenas uma derrota, restante aí empates e vitórias. Vamos trazer aqui certinho. O Lens em casa é o melhor mandante do francesão em 15 jogos, 13 vitórias, um empate, uma derrota. E o Mônaco é o terceiro melhor visitante, 9 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota. Vamos para mais dados aqui. O Lens marcou nas últimas 10, marcou no primeiro tempo em 9, over 0,5 HT nas últimas 10. Então, quando ele não marcou, ele tomou. E over 1,5 em 9. O Mônaco marcou primeiro nas últimas 4, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 também, concedeu em 9, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 2,5 nas últimas 3, 0,5 HT em 9. Então, um jogo muito bom para gols aí, né, das duas equipes. A gente vê que o média de gols casa fora do Lens 2,80, do Mônaco 3,07, um Lens 2,07 feitos para 0,73 sofridos, o Mônaco 2 feitos para 1,07 sofridos. 0,5 HT 60% Lens, 73% Mônaco, 1,5 67,93, o 2,5 60 e 53 e o under 3,5 73 67%. Ambas marcam aqui 53% Lens e 60 o Mônaco. Vamos para as odds aí. Temos um Lens aí a 2,22, Mônaco a 3,50. Então, para o trade aí, é jogo perigoso, hein? Jogo perigoso. Então, são duas equipes boas. O melhor mandante contra um dos melhores visitantes. Então, cara, é jogo para tentar buscar um lei a pior equipe em campo aí.
Se tiver, né? Se o jogo tiver bom, tiver lá e cá, que a gente vê que é perigoso trabalhar o match odds, dá para vir trabalhar gols aqui sem problema, né? A gente vê que o 2,5 a partir de 1,86, então no ao vivo aí, é interessante. O ambos marcam também, né? A gente viu aí que são duas equipes muito boas, tanto jogando em casa quanto fora. Então esse ambos marcam aqui vem quente. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um 0,5 HT e ambas equipes marcam, pagando 1,95. E meu palpite, meu placar, 2-1 Lens. Perfeito. Agora vamos para o Brasileirão, pessoal. Brasileirão aí, joguinho do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui. O Fluminense com 4 vitórias, o Atlético Paranaense com 2. E aqui a race das duas equipes, né? São duas equipes que vêm em momentos bons, né? A gente vê que o Fluminense, 8 vitórias e 2 derrotas na race. E o Atlético Paranaense, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota para o CRB. E é justamente esse jogo aqui que o Atlético tem aqui, ó. Próximo jogo do Atlético Paranaense é contra o CRB, né? Então, pô, perdeu o primeiro jogo, tem que ganhar. Então, cara, acredito que vá com o time titular nesse jogo contra o Flu, mas talvez não coloque tanto o pé, né? Pensando aqui num joguinho muito importante da Copa do Brasil, né? Não pode já cair aqui nas primeiras fases aqui da Copa do Brasil. E o Fluminense tem um jogo que já está praticamente decidido, né? Venceu por 3-0 no primeiro jogo contra o Paysandu. Então aqui o Fluminense vai mais tranquilo para esse joguinho. O campeonato começou agora, né? Então não tem muito que mostrar. As duas equipes venceram. Então o Atlético Paranaense venceu o Galo, venceu o Galo na Libertadores, mas venceu aqui a equipe do Goiás e já o Fluminense venceu o América, né? Então, já que a gente falou da Libertadores, as duas equipes também venceram na Libertadores. Então, como eu falei antes, momento bom das duas equipes. Mais dados das duas equipes. Fluminense marcou primeiro nas últimas 5, não perdeu nas últimas 5, over 2,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. Já o Atlético Paranaense, under 3,5 nas últimas 7. Média de gols do Flusão, 3,60, do Atlético Paranaense, 2,20. Gols feitos, o Flu tem quase 3 gols de média de gols feitos. E o Atlético Paranaense, no geral, nos últimos 10 jogos, 1,20. Já a média de gols sofridos, 0,70 para o Flu e uma média de 1 gol sofrido por jogo para o Atlético Paranaense. 0,5 HT, 80% para o Flu, 50% para o Atlético Paranaense, 1,5, 90% e 70% para o Atlético Paranaense. Já o 2,5 continua muito bom para o Flu, né? 80%. Já para o Atlético Paranaense não está tão forte assim. Então, cara, para esse jogo, 2 gols eu vejo que há muito valor, né? A gente tem tudo para sair 2 e quem sabe até buscar 3 gols aí, né? Principalmente pelo lado do Flu, que, cara, quando joga em casa, realmente é uma equipe muito forte, o Fluminense, né? Principalmente na questão dos gols. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar? Cara, essa odd do Flu bem esmagada, né? Bem esmagada aí. Então vamos esperar aí sair as escalações aí, ver se o Flu vai vir com o time completinho. E se o Atlético Paranaense vai vir realmente com o time todo titular aí, ou se vai poupar alguém pensando aí no próximo confronto da Copa do Brasil. Mas, cara, tá bem esmagado, mas o Flu é muito forte em casa. Então aqui eu vou deixar aqui mais pro live aqui para dar uma olhada aí. Seu trabalho aqui nesse match odds a favor do Flu. Acho que teria que estar um padrão muito bom aqui para entrar aqui nessa odd aqui a favor do Flu contra uma equipe muito boa que é o Atlético Paranaense, né? Mas se tiver aquele jogo trocação, pessoal, não tiver aí o Flu dominante, né? Não acredito que o Atlético Paranaense vai ser dominante jogando fora de casa. Vou me expor aqui nesse 2,5, hein? Pô, para mim já tá uma odd muito boa aqui. Vai estar uma odd acima de 2 ali no início do jogo. Então vejo muito valor em trabalhar essa questão do 2,5 nesse joguinho do Flu contra o Atlético. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Fluminense no HT e no FT, né? Então, o Fluminense tem uma dupla chance no primeiro tempo e uma dupla chance na partida toda, né? Então o Fluminense não pode perder o jogo no primeiro tempo e nem perder a partida. E o mais de 1,5 gols, né? Que a gente viu ali que é muito forte para as duas equipes. Mod de 1,70, desculpa. E meu placar para esse jogo, 2-1 Flu. Que é odd 2? Ai, ai, ai. Aí é a vitória do Flu daí, né?
Fechou, galera. Vamos voltar para a Europa agora. Portugal, Primeira Liga, Passos Ferreira e o brabíssimo Porto, hein? Falando aí dos líderes aí, olha, se o Benfica bobear, o Porto chega também, hein? Então, confronto nos últimos 3 anos aí, o Porto passando e passando bonito por cima do Passos Ferreira, né? Então, são 7 vitórias do Porto, apenas uma vitória do Passos Ferreira. Então, a gente vê o Passos Ferreira nos últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias, 5 derrotas, 2 empates. E o Porto, que caiu para a Inter, né? Que agora eliminou o Benfica. Então, eliminou os 2 portugueses aí. O Porto aí nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, o Porto aí, segundo colocado, né? 4 pontos atrás do Benfica. Então, se o Benfica bobear, o Porto tá chegando, né? O Braga aqui tá um pouquinho mais, né? O Braga tá com 6 pontos atrás, mas também tá aí, né? Tá aí. Então, Porto jogando fora de casa e vindo uma race muito boa, né? Espetáculo aí jogando fora de casa. Uns empatezinhos, apenas uma derrota. E o Passo Ferreira jogando em casa aí não faz valer o seu mando de campo, né? Apenas 2 vitórias aí contra o Gil Vicente Santa Clara. De restante aí, derrotas e apenas 2 empatezinhos. Vamos para mais dados aqui. O Passo Ferreira marcou em 8, concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2, ambas marcam sim em 7. O Porto não perdeu nas últimas 7, under 3,5 em 8. Então, média de gols aí, Passo Ferreira 2,57, Porto 2,21, Passo Ferreira 0,71 feitos para 1,86 sofridos, o Porto 1,57 feitos para 1,64 sofridos. 0,5 HT 54% de ambas as equipes, 1,5 79% Passo Ferreira, 71 Porto, o 2,5 50 e 36 e o under 3,5 79% para ambas as equipes. Vamos para as odds aí. Temos um Passo Ferreira 11,5, Porto a 1,34. Então, para o trade aí, é vir trabalhar esse back, a equipe do Porto, né? Então, a gente vê que o Porto aí jogando fora de casa é uma equipe muito forte. Portugal, em casa ou fora, né? É muito superior aos seus adversários. E o Porto aí quer buscar o Benfica, né? Então, vejo valor em buscar esse back, a equipe do Porto aí. Passo Ferreira é uma equipe bem fraca. Já na entrada pré, eu vou pegar aqui um Porto para vencer, Porto ML, over 1,5 gols e um under 5,5 gols, 5,5 gols, né? Então não pode sair 6 gols ou mais, pode ser no máximo 5, 1,72 e meu palpite, meu placar, 3-0 Porto. Perfeito. Então vamos voltar agora para o Brasileirão. Joguinho do Cruzeiro contra o Grêmio. Tive aqui o histórico de confrontos, um empatezinho e uma vitória do Cruzeiro, né? Os 2 jogos pela Série B do ano passado. E aqui a gente vê a race das 2 equipes, né? Cruzeiro com uma race bem ruim, né? Apenas 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, né? Então o Cruzeiro que foi mal no Mineiro, perdeu aqui pro Náutico na Copa do Brasil. Então já perdeu o jogo de ida. Até esse jogo não jogou tão mal, né? Mas aquela coisa, né? Quem não faz, leva. E perdeu pro Corinthians aí, que também vem tropeçando pra caramba aí. Perdeu pro Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe do Cruzeiro, que vai ser um ano bem duro aí pro Cruzeiro. Já o Grêmio aí, vem num momento bom, né? Vem num momento bom aí, vem conseguindo suas vitórias, foi campeão gaúcho, conseguiu a vitória aqui no jogo de ida da Copa do Brasil, né? Então, 2-0 fora de casa, vai ter o joguinho na volta aqui, que vai ser um jogo mais administrável, né? Em casa aí, vai ser um jogo mais tranquilo. E na estreia aqui, né, com vários desfalques, tinha um mando de campo, mas não jogou em Porto Alegre, né? Jogou em Caxias, por causa tinha perdido o mando de campo. E, cara, foi um jogo ruim do Grêmio aqui, né? Muito, como eu falei, né? Muitos desfalques e conseguiu essa vitória aqui sobre a equipe do Santos, que no segundo tempo fez uma partida boa ali, né? Poderia até ter tentado arrancar o empate ali, mas o problema do Santos aí finalizou pouco, né? Teve muito volume, mas poucas finalizações. E o Cruzeiro tem esse jogo também da Copa do Brasil na volta aqui. Perdeu o jogo de ida, né? Então, cara, tem que focar aqui na Copa do Brasil, porque com certeza é um campeonato que o Cruzeiro vai priorizar, que é um campeonato que paga muito, né? E a gente sabe ali que o Ronaldo ele gosta da mascada, né? Então, cara, começou agora, tem muito que inventar aqui, né? A gente vê que o Grêmio venceu aí, o Cruzeiro perdeu.
Então não tem muito o que mostrar aqui na tabela do campeonato. Mais dados das 12 equipes. O Cruzeiro concedeu nas últimas 6, não ganhou nas últimas 5, under 13,5 nas últimas 6. Já o Grêmio marcou nas últimas 7, não perdeu nas últimas 5 e under 13,5 nas últimas 10. Que loucura, hein, Grêmio? Média de gols das duas equipes, 1,75, 1,80. Que loucura, hein? E média de gols feitos, 0,50 e 1,20. Já que média de gols sofridos, 1,25 e 0,60. Cara, bem under aqui, né? A gente vê que o Cruzeiro tem um ataque horrível, né? O Grêmio tem uma defesa boa, mas um ataque bem fraco, né? Com poucos gols marcados. Então, cara, confronto aí bem under, né? A gente vê o zero, apesar de ser bem under, o 0,5 HT é interessante, né? 75% e 60%, e o próprio e-mail 75% e 80%. Mas já o 2,5, cara, 0% para o Cruzeiro e 20% para o Grêmio. Under 13,5, 100% para as duas equipes, cara. O índice muito forte aqui. Então, para quem quiser trabalhar esse under, é o valor, hein, gurizada? Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, bem complicado, né? Mas se a gente for olhar aí, o Grêmio tem uma equipe muito maior que a do Cruzeiro no momento, né? O Grêmio tem muitos desfalques, né? São uns 10 jogadores que estão no departamento médico, mas mesmo assim é uma equipe muito mais qualificada que a equipe do Cruzeiro, que, cara, se reforçou bem pouco e, cara, vai fazer um campeonato bem duro aí, a equipe do Cruzeiro aí, né? Esse campeonato aí vai ser um dos mais difíceis, né? Praticamente todos os times grandes estão na primeira divisão. Então, o Cruzeiro, cara, tem que abrir o olho aí para não voltar, né? Para não voltar para a Série B aí, né? Uma equipe que investiu muito pouco. E, cara, vai pegar o Grêmio aí que, querendo ou não, tá num momento interessante, né? Tá as odds são quase iguais aqui, né? O Cruzeiro tá um pouco favorito. Então, cara, vamos ver, vamos dar uma olhada e ver se dá alguma janela de oportunidade a gente trabalhar um lei equipe do Cruzeiro que, cara, é muito menos qualificado que a equipe do Grêmio, né? Gols eu tô fora, mas quem quiser trabalhar um under aí, né? Pô, a gente vê um under 2,5 tá esmagado também. Então, cara, acho que nem o under tá interessante para se trabalhar nessa partida aqui. Só se saísse um gol muito cedo aí para te vir trabalhar esse 2,5, mas mesmo assim, pô, sair um gol, já trabalhar um 2,5 é um pouco puxado, né? Então, gols eu tô fora, só veio pro Match Odds aqui, tentar buscar aí esse lay equipe da Raposa. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap asiático mais 0,25 para a equipe do Grêmio. Então, cara, se der empate, a gente tem meia aposta ganha aqui. Acho, cara, uma entrada bem interessante aí. O Grêmio vendo um momento bem bom e vai pegar o Cruzeiro que tá num momento horrível ali. Então, cara, eu vejo valor aí. Posso estar pesando aí porque sou gremista também, mas achei uma entrada bem interessante. E o meu placar para esse jogo, 1-0 Grêmio. Ai, ai, ai. Tá aí então 1-0 Grêmio é o palpite do Dornelles. Agora É o falando de. under. Não adianta. Falando de valor aí, cara, Central tem muito valor e o Cruzeiro aí ainda time muito abaixo, né? O Cruzeiro ganhou a Série B, o Grêmio ficou em segundo, mas planejamento do Grêmio aí, o time formado pelo Grêmio bem melhor que o do Cruzeiro, então tem muito valor se a gente quer mais 0,25. Fechou, galera? Então, de análise e palpite era isso, né? 10 joguinhos, 10 análises aí e 10 dicas para vocês. Então, se tem alguma outra dica aí que a gente não deixou no vídeo, comenta aí, deixa para nós aí, que a gente vai analisar também. E, de repente, ajuda, né? Quem quer fazer uma outra apostinha num outro time, tem essa dica aí. Fechou? Vamos deixar a nossa dica top, então, para vocês. É a do brabo, né? Não adianta, é o Real Madrid para vencer, over 1,5 gols e mais de 3,5 cartões, pagando 2,15. Não adianta. Vini Júnior, Benzema, Rodrigo para cima deles. É os guri. Fechou? Valeu, bom sabadão.